Então é isso aí, sejam bem-vindos. Pregão do dia 4/3, Payroll. Vou dividir a tela com vocês aqui para a gente começar os nossos estudos, ok? Todo mundo vendo minha tela aí, pessoal? Show, então vamos começar aqui. Vou abrir aqui no WhatsApp Web, que tem as informações que a gente acabou de mandar ali, fica mais fácil a gente entender. Primeiramente, queria falar um pouco da parte comportamental, que ela é totalmente importante no mercado financeiro. Gente, para você ganhar no mercado financeiro, a famosa virada de chave, ela é composta de partes chatas, de partes que ninguém leva muito em consideração, mas elas são de total importância para você ganhar dinheiro no mercado. E os 3 primeiros pilares da minha mentoria são as partes mais chatas. Você já viu lá que quando você vai fazer faculdade, lá tem só as matérias que você gosta ou tem algumas matérias chatas na grade curricular? Tem as matérias que você gosta e tem umas matérias que são chatas, mas essas matérias chatas têm o mesmo peso das matérias que você gosta, que você tem melhor desempenho. Faz sentido? A grande virada do mercado financeiro e o que não é vendido pelos gurus aí é a parte chata, que é alguma parte relacionada aos comportamentos que você deve ter no ato de operar. Porque o ato de operar mercado financeiro não é somente o gráfico ali, suporte e resistência, ele está muito mais ligado a outros pontos que nós vamos ver aqui, tá bom? Então, já anotem aí, eu vou falar brevemente, até como um bônus, que até não faz parte desse conteúdo aqui, só que são comportamentos que são obrigatórios para que você seja lucrativo no mercado financeiro. O primeiro deles, pessoal, quando você está operando, você não pode estar mexendo no telefone, você não pode estar brigado com sua esposa, seu esposo, com seu chefe, preocupado com alguma conta, nada do tipo. Toda vez que você vai operar, você tem que estar com a cabeça 100% no mercado. E se você acha que isso não dá diferença, testa 2 semanas operando totalmente focado no mercado. Isso dá uma diferença muito, muito, muito grande, ok? Então, isso já é um ponto. Outra coisa, disciplina. Mário, eu não sou disciplinado. Quem não é disciplinado não ganha dinheiro no mercado financeiro. Mário, eu não sou disciplinado. Então você tem que ir lá desenvolver a sua competência de disciplina para que você volte para o mercado financeiro. Aí você vai lá no gráfico, erra, toma um loss, acha que o mercado foi manipulado, que aconteceu alguma coisa errada lá, que isso e aquilo que te atrapalhou, mas não, são os seus comportamentos que te fazem errar. Então a gente tem que desenvolver essa parte comportamental, principalmente foco, concentração e disciplina. Se você estiver focado, concentrado e disciplinado, você vai ver que os seus resultados vão melhorar exponencialmente. E se você está duvidando, eu te convido a desenvolver suas competências de foco, disciplina e concentração e começar a operar somente dessa forma. Você define se você vai ganhar ou perder dinheiro no mercado financeiro antes de abrir o computador. Porque se no dia você está preocupado com alguma coisa, está brigado com a sua esposa, na hora que você está operando, você está assim, nossa, eu devia ter falado isso para minha esposa naquela hora que a gente estava brigando, não é? O pensamento não esvai, ele não sai, e aí você deixa de reparar o mercado. Quando você deixa de reparar o mercado é um adversário muito, muito poderoso. E quando você deixa de reparar o mercado, quando você deixa de fato estar de olho no mercado, você perde, porque ele é muito mais poderoso que a gente. Nós estamos falando de instituições financeiras, fundos, multimilionários, multibilionários, pessoas que têm 30, 40, 50 anos de experiência. Ali estão as mentes mais inteligentes do mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Por que o índice futuro tem vencimento? Alguém me responde aí. Por quê? Qual que é a diferença de Ibovespa, Bovespa e Bov?
Alguém me responde aí, por favor? Como que você vai ganhar um jogo, entenda jogo, game, mercado financeiro, se você não sabe as regras do mercado financeiro? Como é que você vai ganhar futebol se você não sabe as regras do futebol? É possível ganhar? Não. Então você tem que entender as regras do jogo. Você tem que jogar antes do Neymar disputar o final da Copa do Mundo. Ele fica numa churrascada com mulherzada, cervejada, ou ele fica num hotel com hidratação, alimentação balanceada, descanso balanceado, treino regrado, massagem, para que ele esteja 100% para disputar a final da Copa do Mundo. Qual que é a realidade? Ele no hotel concentrado, com tudo para que ele esteja 100% para disputar a final do campeonato. E lá ele vai estar disputando com uma seleção que é igual a ele, vai ser um jogo equiparado. Só que aqui no mercado financeiro não é um jogo equiparado, porque você tem menos experiência, vocês não souberam explicar nem o que é o índice, qual que é o game que vocês estão jogando, contra instituições que têm softwares, hardwares infinitamente mais poderosos que o de vocês, sabem exatamente como o jogo funciona, tem 30, 40 anos de experiência, tem muito mais ferramentas do que vocês. Então o jogo não é... Tem um joguinho lá, né, que é fácil, médio e difícil. Esse é um jogo extremamente difícil, extremamente hard, porque ele é totalmente discrepante. O big player, o institucional, os bancos, as instituições financeiras, os fundos de investimento são infinitamente mais capacitados do que a gente. Quando a gente entra e não sabe nem qual que é o jogo que nós estamos jogando, a gente não tem condição de ganhar. E por isso que 99% das pessoas não ganham. Então a gente precisa se preparar para poder jogar esse jogo de uma forma mais, como que eu digo, uma forma mais equilibrada. E a primeira coisa é entender qual que é o jogo, é utilizar das competências. Ah, Mário, eu não sou disciplinado. Tá bom, você nasceu sem saber falar, sem saber andar, e você aprendeu, certo? Então tudo pode ser desenvolvido. Se você não é disciplinado, você vai jogar no Google lá, como me tornar disciplinado. Vai aparecer mil treinamentos de como se tornar disciplinado. E aí você faz algum, vai dia após dia se tornando disciplinado, desenvolvendo sua competência de disciplina. Se você não é focado, você vai jogar no Google como desenvolver meu foco e atenção. Você vai ter lá 1000 treinamentos de como desenvolver sua atenção. E tudo isso é muito importante para cuidar dos seus comportamentos. Que os seus comportamentos que te fazem tomar loss no mercado. É o seu desconhecimento do jogo que você está jogando, do game que você está, porque você não conhece o mercado financeiro, você acha que conhece. Fiz 2, 3 perguntas aqui, ninguém conseguiu me responder. Então, levamos a crer que você não entende qual que é o jogo que você está jogando. Depois você precisa ganhar de você mesmo, dos seus comportamentos de disciplina, concentração, foco. Se você está operando, mexendo no telefone, brigado com a esposa, brigado com o patrão, trabalhando, preocupado com alguma conta ao mesmo tempo que você está operando, você não está no mercado. Você está enfrentando um adversário que a gente já falou aqui, que é 1000 vezes mais forte. Você está com a caneta e cheio de problema, mexendo no telefone, lutando com um gladiador 1000 vezes mais forte. Você tem chance de ganhar dessa forma? Não, não tem e nunca vai ganhar. Então tudo isso é a famosa virada de chave. São esses pequenos comportamentos que são necessários para a gente ganhar no mercado financeiro. Mas isso é uma primeira introdução, para depois vocês raciocinarem aí, ver o que de fato faz sentido para vocês. E eu acho que vai poder dar um briefing aí, para vocês fazer alguns ou sejas, para a gente começar melhor aí a partir das próximas semanas, tá bom? Minha proposta no dia de hoje aqui é explicar como eu faço a análise do mercado, o que eu mando no grupo lá, o que aquilo tem a ver com o mercado, e depois eu vou explicar o meu operacional, vou mostrar eu executando o meu operacional, e aí vocês vão estudar toda essa aula na plataforma digital, e aí vão vir as dúvidas, e aí nós vamos saneando as dúvidas no grupo. Fechado até aqui o nosso cronograma?
Show. Então, a partir de agora, eu vou tirar essa cara feia minha aqui. Estou compartilhando minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Ok. Então, eu vou lá para o nosso grupo Close Friends e vou mandar lá o que eu olho todo dia para fazer o estudo de mercado. Ó, vamos começar lá, às 8h44. Eu mandei como estão os commodities. Commodities são todos os pontos que você tira da terra. É tudo o que é tirado da terra. O Invest está travando aqui, mas se você vir cá no Investing, aqui, ó, mercados, commodities, o Invest está caindo muito esses dias. Você vai vir cá, mercados, commodities. Aqui vai ter a cotação de todos os commodities. Não está abrindo, mas aí vocês já sabem onde que tem que entrar. Beleza? Então você entra e vê como estão os commodities. Por que os commodities são importantes? Porque os commodities representam 41% da nossa bolsa. E aí eu vou explicar isso aqui daqui a pouquinho. Então você tem que olhar principalmente o petróleo e o minério, que eles são a base das empresas Petrobras e Vale, que são as duas maiores empresas que compõem o nosso índice, tá bom? Nosso índice, ele é composto, vou trazer aqui para vocês, de 41% de commodities, 23% de instituições financeiras, 9% de varejo e 27% de outros. E aí aqui eu estou falando de siderúrgicas, estou falando de todas as outras empresas que compõem o nosso índice. Quais empresas compõem o nosso índice? São 92, são essas meninas aqui, ó. Essas 92 empresas compõem o nosso índice Ibovespa. O que é o índice Ibovespa? É o índice que demonstra como está a economia brasileira. E aí eu peguei as 92 empresas, cada uma delas tem o peso, classifiquei em commodities, financeiro, outros e varejo. Então, para a gente saber se o índice vai subir ou se o índice vai descer, a gente tem que olhar commodities, os bancos e o varejo. Aí o outros aqui, ó, o outros vai ser Vega, Intermédica, Localiza, Drogasil, Equatorial, e aí a gente não vai olhar isso tudo, porque se a gente quiser olhar tudo, a gente não foca, e a gente precisa de foco. Então a gente vai olhar commodities, instituições financeiras e empresas do varejo, ok? Para isso, a primeira coisa que eu mando no grupo logo pela manhã é como que tá os commodities, e é a primeira coisa que eu envio para vocês aí, igual tá no dia de hoje. Então, como estão os commodities? Em alta. Se o índice brasileiro é composto de 41% dos commodities, e os commodities estão positivos, 41% do nosso índice vai puxar para cima, beleza? Depois, eu mando quais foram as notícias na madrugada, para a gente entender como estão as praças econômicas dos Estados Unidos, da Europa, como estão as praças asiáticas, como que estão as bolsas mundiais, a macroeconomia mundial, beleza? Então é isso que a gente faz logo pela manhã aqui. Então mandei primeiro os commodities, vocês já entenderam por quê, depois vai ter mais dúvidas, aí vocês vão rever na aula, vão tirar as dúvidas comigo. Depois eu mostro como que foi a madrugada, aí nós temos essas notícias aí. Ó, nós temos que o IPC-FYP veio ruim, temos que o PMI da Grã-Bretanha veio bom, que a vendas de varejo da zona do euro veio ruim, tudo isso influencia nos mercados, nas bolsas europeias e, consequentemente, também no Brasil, porque são parceiros econômicos brasileiros. Nossa, Márcio, você está falando, não estou entendendo nada. Calma, depois você vai ver a aula com calma e aí você vai tirando as dúvidas aos poucos, tá bom? Então eu mando toda essa parte de como que foi a madrugada, como que foi desde que fechou o pregão ontem às 16 horas até o que está acontecendo de agora até as 9 horas da manhã, porque as bolsas mundiais estão abertas neste tempo e tudo está rolando, a cotação dos commodities, né? Por mais que aqui esteja fechado, devido ao fuso horário e as bolsas mundiais do outro lado do mundo, lá está funcionando e interfere aqui, tá bom? Depois a gente chega no calendário econômico, que é o que vai influenciar no dia de hoje no nosso mercado. E aí a gente tem para o dia de hoje, ó, o IPCS das capitais de fevereiro, às 8 horas, já foi divulgado. E o que esse IPCS trouxe para a gente? Ó, o IPCS da quarta quadrimestre de fevereiro de 2022 variou
0,28 e acumula uma alta de 9,30 nos últimos 12 meses, nas 7 capitais pesquisadas. O que é isso? IPCA, isso é inflação. Tudo que você compra foi observado nas 7 principais capitais do Brasil e está ruim, ou seja, as coisas estão mais caras. E agora com a guerra e os commodities subindo, quando você for comprar arroz, trigo, soja, milho, petróleo, gasolina, tudo vai estar mais caro, porque a cotação acompanha a cotação mundial. Então tudo vai estar mais caro. Estando mais caro, a inflação sobe. Ok? Então isso é um ponto negativo para o mercado financeiro. Então vai jogar para baixa. Eu já estimei aí um gap de 1.800 a 1.200 pontos para baixo. Olha lá o que já aconteceu. Ó. Vamos ver quanto que foi o gap? Gap de 800 pontos. Então, um gap cravado para o dia de hoje. Show? Então, acertamos o gap aí. O que nós vamos ter mais? 9 horas. PIB. PIB do quarto trimestre. Vamos ver como que saiu o PIB. Estou tentando usar o Investing aqui. Só que ele está travando. Ele não está funcionando esses dias. Tá vendo? Tentar abrir ele por outro navegador. Internet Explorer. Tentar abrir o Invest aqui por outro navegador. Abriu aqui. Então vou botar aqui Investing, que é lá onde você colhe as informações que vão ser necessárias para o dia, ok? Daqui a pouco nós vamos analisar o mercado ali, quais são os cenários e vou falar também do meu operacional, ok? Primeiramente vou explicar o que é o gap, gente. O gap é a equalização das bolsas mundiais com o Brasil. O Brasil não estava aberto de madrugada, na madrugada as bolsas mundiais caíram 1%. O que o gap faz? Ele equaliza as bolsas mundiais, equaliza o Brasil com as bolsas mundiais. Então, se o mundo estava caindo 1%, o gap abre com menos 1%, para equalizar o Brasil com as bolsas mundiais. Claro até aqui? Daqui a pouco eu explico essa tela de tape reading e as demais. Estou só conferindo algumas coisas aqui para completar o raciocínio e a explicação para vocês. Então vamos entrar aqui no Invest, vamos ver se aqui por esse navegador vai abrir. Pelo Chrome aqui não está abrindo. Está mais lento do que tudo. Abrir. Então, nós vamos vir cá em calendário econômico para ver como que foi o PIB. Abrindo o calendário econômico, nós vamos abrir os commodities. Não, é muito lerdo. E olha que meu computador é um i7 de 20 de RAM. Não está muito ruim. Não deveria aceitar essas pessoas que estão entrando agora. Meu coração é bonzinho, vou aceitar. Devia negar, mas eu vou aceitar. Vou tentar esse outro navegador aqui, porque... Então vamos lá. Mercados aqui. Vou vir cá em mercados. Commodities. Vamos ver se vai abrir. Eu vou vir cá em notícias. Aí. Calendário econômico.
Nós temos no calendário econômico aqui, ó, que o nosso PIB veio 1,6. Então isso é bom. Por isso que o mercado já pegou aqui, ó, e já está puxando a alta. Então essa subidinha aqui, ó, 300 pontos, foi a precificação do PIB que saiu às 9 horas, que veio positivo. Então isso é bom. Tá vendo? Vamos ver mais informações importantes aqui. Se esses navegadores permitirem. Fechar esse Internet Explorer aqui que eu odeio. Desculpa a enrolação, hein, gente? Mas nós vamos operar de 10 até meio-dia, então nós temos tempo, viu? Pode ficar tranquilo que vai dar certinho. Vou acabar de explicar esse estudo que eu mando durante o dia aqui, porque senão eu vou mandar, vocês não vão entender, não vai adiantar. Ok? Então eu vou vir cá, vou abrir o calendário econômico. Vou vir cá, vou abrir os commodities, porque eles pesam 41% da nossa bolsa, ok? Nós vamos fazer aqui então, nós vamos abrir os commodities. Você vai vir cá, mercados, commodities, põe para abrir. Vai clicar no Investing, vai clicar no Investing, vai clicar no Investing. Isso você faz antes, eu já havia feito aqui no Chrome. No entanto, o Chrome ele não está carregando a página porque o Invest aí tá. Pronto, agora nós temos vários invests aqui. Vamos abrir os commodities. Os commodities em tempo real. Agora nós vamos abrir como estão os mercados futuros do mundo inteiro. Se der alguma pancada nas bolsas mundiais, com certeza vão dar pancada aqui. Vamos abrir os commodities, bolsas mundiais, vamos abrir o calendário econômico e vamos abrir como que está a bolsa norte-americana. Pronto, então nós temos no calendário econômico do dia aqui o PIB que veio positivo, nós temos o payroll às 10h30 e nós temos a contagem de sondas Baker às 15 horas, ok? Então esse é o nosso cardápio do dia, o que vai acontecer no dia de hoje. Então isso é o que normalmente eu opero na turma lá com o Lucrando com Notícias, eu vou explicar já já. Olha aqui para você ver. O que aconteceu no mercado hoje? Você tem que explicar e entender o que está acontecendo. Ó. O mercado abriu um gap de 800 pontos de baixa, que foi o que eu estimei e mandei lá no grupo. Vocês viram mandando lá? Ó. Cenário do dia 4/3, gap de baixa de 800 a 1.200 pontos. Foi ou não foi? Hein, gente? Correto, então acertou. Depois, qual que era a notícia que tinha 9 horas? PIB do Brasil vai subir 500 pontos. Só que é uma notícia positiva num cenário de gap de 800 pontos de baixa. Então ela vai perder força, porque é uma notícia positiva num contexto mundial negativo, concorda? Então, quando vem uma notícia positiva num contexto mundial negativo, a notícia perde força. Ela tinha que ser 500 pontos. Mas como ela é uma notícia positiva, o PIB veio bom. Aqui o PIB aqui, ó. Vamos aqui no PIB. Aqui, calendário econômico, ó. Você vem cá ver o resultado da notícia. Você vê que o PIB veio bom. Ó, PIB trimestral era para vir 1,1, veio 1,6. Isso é muito bom. Ou seja, PIB, Produto Interno Bruto. O que o Brasil está produzindo foi maior do que o estimado no último quadrimestre do ano passado. Então isso é bom para a economia. Como isso é bom para a economia, o PIB tem uma amplitude, quantos pontos que ele anda? 500 pontos. Então ele veio cá, já abriu e já puxou aqui, ó, 320 pontos. Mas por que ele não foi 500? Porque é uma notícia positiva num contexto negativo. Então ela perde força, beleza?
Entendido até aqui? Nós vamos ter agora 10 horas o meu operacional que eu vou explicar para vocês. Ele acontece às 10, às 10h30 e às 11h30. Chama padrão 46, eu vou explicar já já. E nós vamos ter, só acabando de analisar as notícias aqui, ó, o payroll às 10h30 e a contagem das sondas Baker. O payroll é o seguinte, todas as vezes do payroll, ele faz um caixote de 300 a 450 pontos, ele vai bater nesse caixote de 4, 1, 2, 3, 4... de 4 a 6 vezes na extremidade desse caixote, depois ele vai romper esse caixote 700 a 1000 pontos, ok? Isso é como opera payroll. Então, você já sabe como opera payroll o resto da sua vida. E isso é que ensina o Lucrando com Notícias. Tem gente do Lucrando com Notícias aí? Lá no Lucrando com Notícias, a gente explica como que cada notícia, o que vai acontecer com cada notícia. Porque cada notícia tem uma característica. Então, já vou ensinar para vocês o payroll aqui, ó. Como funciona operar o payroll. Ele vai começar a sacudir ali por volta de 10h20 até 10h35, num caixote de 300 a 450 pontos. Você vai deixar ele bater 3, 4, 5 vezes nesse caixote. Ele vai fazer isso aqui, ó, com bastante volatilidade. Você deixa ele bater. Quando ele romper, você vai entrar no rompimento. E aí, tem como você saber se é para cima ou para baixo? Não tem como, porque você não consegue fazer uma análise fundamentalista e descobrir qual vai ser a polaridade do payroll. Tem notícias que é possível você fazer uma análise fundamentalista e descobrir a polaridade. Por exemplo, Petrobras. Petrobras divulgou os balanços dela. Ela vende petróleo, que está nas máximas nos últimos 8 anos, e ela vende em dólar, que está nas máximas dos últimos anos. Se ela vende petróleo em dólar, tem como o resultado da Petrobras vir ruim? Muito provavelmente não, a não ser que tenha algum escândalo corporativo, algum mensalão, algum roubo interno corporativo, mas se isso não acontecer, o resultado dela tem grandes chances de vir positivo. E o que você fez? Uma análise fundamentalista sobre o resultado da Petrobras. O que você fez aqui? Você fez o trade antes de fazer ele de fato. Você já sabe o que vai acontecer antes de acontecer. Você foi um especulador financeiro, que você fez o cenário provável do que vai acontecer com aquilo no mercado. Beleza? Então, isso é o payroll. Vocês já entenderam como é que opera payroll? E o último do dia é às 15 horas, contagem de sondas Baker, 400 pontos conforme o resultado do indicador. Você vai vir cá no Investing, na hora que soltar o resultado aqui da contagem das sondas Baker, você vai ver se foi positivo ou negativo. Se foi bom, vai subir 400 pontos. Se foi ruim, vai cair 400 pontos. Pronto, isso é estudar as notícias do dia. Ok? Até aqui? Mário, 1000 dúvidas. 1000 dúvidas, 1000 dúvidas. Beleza. Quando você for rever, você vai rever. E aí a gente vai, de fato, tirando essas dúvidas. Vocês estão vendo minha tela? Tá tudo tranquilo? Vocês estão vendo minha tela, certo? Então, tudo que eu estou mexendo aqui, certo? Neste momento, agora eu vou explicar qual é o meu operacional. O meu operacional é essa questão das notícias, já saber o que vai acontecer com cada notícia. Ah, Mário, será que o payroll é assim mesmo? Cara, vai nos últimos 10 payrolls, você vai ver que é exatamente assim. E o treinamento Lucrando com Notícias é exatamente isso. Ele te ensina a operar cada uma das notícias. Quem está aí e é do Lucrando com Notícias, não é exatamente isso? Lá a gente já não sabe o que vai acontecer com a divulgação de cada notícia antes mesmo que ela aconteça? Vamos lá, gente, só um breve histórico aqui. Ó. O mercado financeiro ele é composto de preço. Tudo na vida é preço. Se você está comprando um computador, um celular, uma mesa, um telescópio, uma televisão, tudo é preço. Tudo é preço, ok? O mercado financeiro é preço. Se o ativo está caro ou está barato. E o que define se o ativo está caro ou barato é a especulação.
que todo mundo fala que o Corolla tá caro, ou tá barato, ou o preço tá justo? É o comum acordo de quem negocia o Corolla, usufrui do Corolla, tem o Corolla, e ali chega em qual é o preço correto do Corolla, certo? E há uma especulação, e a gente faz especulação tudo na vida. Quando você fala que o seu time de futebol vai subir, vai cair, vai descer, você está fazendo uma especulação futebolística, certo? Sua mãe, sua esposa, sua noiva, sua avó, todo mundo vê novela e faz a especulação. Fala, aquele ator vai trair aquela atriz, isso e aquilo, não é? Aquilo é uma especulação também. Faz sentido? Então tudo tem especulação. No mercado financeiro ele é especulativo. Tem muita gente que faz análise gráfica, que isso é price action. Mas price action não é análise gráfica. Price action é a movimentação do preço através da especulação. Então, vamos começar desde o começo. Então, o mercado é preço. Se ele tem muita demanda, ele sobe. Se ele tem pouca demanda, ele cai. Se você quer comprar esse telefone aqui, tem muita gente querendo comprar e tem pouca oferta, lei da oferta e da demanda. Tem muita gente querendo comprar e tem pouca oferta, o preço sobe, certo? Se tem muita demanda, tem muito iPhone e tem pouca gente querendo comprar, o preço abaixa. A balança da lei da oferta e da procura. Isso é o mercado financeiro. Se o ativo está escasso e tem muita gente querendo comprar, o preço sobe. Se tem pouca gente querendo comprar, não está querendo comprar, está querendo vender, o preço cai. Simples. Mas vamos lá. Então, o que é price action? É a movimentação do preço. Como que o preço movimenta? Através da especulação. Especulação de quem? Dos players que operam aquele ativo. Eles entram num consenso, cada um tem mais peso do que o outro, aí tem os big players institucionais, pessoas físicas, fundos de investimento, e eles ali entram no comum acordo e vê se o ativo está caro ou está barato. Mas como que eles analisam se o ativo está caro ou está barato? Através das notícias. As notícias, os indicadores econômicos, as falas, os atentados, as guerras, são elas que são os indicadores econômicos, e eu chamo tudo isso de notícia, por isso que tem lucrando com notícia, é isso que faz o preço do mercado. Se tem uma guerra, o mercado vai cair, porque tem uma tensão global, os commodities vão subir e por aí vai. Então, price action é o estudo do preço, da especulação de quem opera aquele ativo, advindo dos acontecimentos que influenciam naquele ativo. Que no caso são indicadores econômicos, que igual a gente viu aí o IPCS que veio ruim, o PIB que veio bom, a gente vai ter o payroll já às 10h30, nós temos alguns outros pontos, infinitos indicadores, e o Lucrando com Notícias serve para você estudar todos esses indicadores econômicos, todas essas notícias, e já saber com uma extrema assertividade e previsibilidade o que vai acontecer antes de acontecer. Ponto. Depois que o Big Player faz a especulação daquele cenário, ele faz um cenário especulativo em cima daquele dado econômico que vai sair. Vai sair o PIB do Brasil. Se vai sair o PIB do Brasil, se ele vier positivo, vai subir tantos pontos. Se ele vier negativo, vai cair tantos pontos. E aí você tem o tape reading. O que é o tape reading? É a formação da posição do Big Player que ele faz para ele ter lucro naquela operação em cima da especulação que ele fez em cima daquele dado econômico. Então tudo começa, preço, especulação. Depois, qual é o evento econômico que vai ser especulado? E aí vem o Big Player montando a posição em relação ao que ele acha, ao cenário provável do que ele acha que vai acontecer com aquela notícia, aquele dado econômico, aquele tweet, aquela fala, aquele discurso, aquela taxa de juros, aquela tudo que influencia no mercado financeiro que vem da macroeconomia. E ele monta a posição e isso é tape reading, você observar os grandes players. Depois que os big players executam suas ordens, ele manda a ordem para a corretora manda para a B3, a B3 aceita a ordem e devolve a ordem pro
big player, a ordem é plotada no gráfico. Então todo mundo fala, price action é o gráfico, é a tendência de alta, a tendência de baixa, é o engolfo de alta, é aquele candle, o arame, 3 soldados, estrela cadente, martelo. Cara, depois que você está olhando o gráfico, você está dirigindo o carro olhando só o retrovisor, porque tudo já aconteceu. Você tem coragem de botar 100 contratos por hora no seu carro olhando só no retrovisor? Quando você opera olhando somente o gráfico, tudo já aconteceu. O mercado, que é preço, já teve a especulação advinda daquele indicador econômico. O big player já fez a montagem de posição, que você observa no tape reading, e depois aquilo foi plotado no gráfico. Quando está no gráfico, quando está no indicador, tudo já aconteceu. Então você está olhando o mercado no retrovisor. Você tem coragem de colocar 200 contratos por hora no seu carro? Dirigindo, olhando só no retrovisor? Não tem, ninguém tem. Porque se vier um buraco, se vier um quebra-mola, se vier uma curva, seu carro passa direto, você dá PT no seu carro. E é o que acontece com 99% das pessoas. Dá PT no carro porque opera olhando só gráfico. Price action não é tendência de baixa, não é tipos de candle. Price action é lá no começo, é a ação do preço advinda da especulação, advinda dos eventos econômicos que acontecem no dia a dia. Hoje, por exemplo, eu falei quais são os eventos econômicos: IPCS, PIB brasileiro, payroll norte-americano e contagem de sondas Baker, que é em relação à contagem dos estoques de petróleo norte-americano. Essas são as notícias do dia. É isso que os big players vão especular, é isso que os big players vão fazer suas montagens de posição, que você observa no tape reading, e depois que eles executarem as ordens, é isso que vai ser plotado no gráfico. Quando for plotado no gráfico, tudo já aconteceu. E aí você já está muito tempo atrasado. Beleza? Então a gente tem que mudar essa ótica. Não é gráfico. Você tem que olhar lá atrás. Por isso que eu estudo as notícias. Porque as notícias, eu vejo as notícias, vejo a montagem dos big players em relação aos cenários que eles estudam sobre as notícias. E aí tem uma excelente previsibilidade e assertividade, porque é o provável cenário do que vai acontecer naquele horário. E quem faz o Lucrando com Notícias sabe exatamente aí do que eu estou falando. Show! Passada essa parte de análise macromundial, o que nós fizemos aqui? Analisamos as praças econômicas asiáticas, europeias, norte-americanas, vimos como está a macroeconomia mundial, vimos o que vai influenciar no mercado no dia de hoje, fechamos o cenário do dia de hoje, que é exatamente o que o Big Player faz. Ele pega o indicador econômico do dia, faz o cenário, faz a sua montagem de posição pelo tape reading, depois ele executa as ordens, fazendo manipulações ali com o varejo, e aí ele tem os lucros ou prejuízos. Isso é o mercado financeiro. Show? Então agora eu vou explicar, além das notícias que é o meu operacional, um outro operacional que é uma concepção de mercado que eu acredito que vocês nunca tenham percebido. O que o mercado está fazendo agora? Olha, ele já precificou as bolsas mundiais, que estavam com 1% de baixa. Então o mercado brasileiro veio aqui, ó, e abriu com 0,70% de baixa. Equalizou as bolsas mundiais. Ele subiu aqui. O que aconteceu? Ele precificou o PIB. O PIB é 500 pontos. Mas por que não foi 500, Mário? Porque é uma notícia negativa, uma notícia positiva no contexto negativo. Então ela perdeu força. Porque é notícia positiva no contexto negativo. O que o mercado está fazendo agora? O mercado está travado. Travado por quê? Porque tem um indicador econômico às 10h30, que ele é muito poderoso, que se chama Payroll, que é o maior indicador dos mercados mundiais, que mostra como é que está a taxa de desemprego da maior economia mundial, que é os Estados Unidos. Então, tá todo mundo com a bundinha na parede esperando o que vai acontecer com o payroll e nós só vamos operar o payroll às 10h30. Mário, como operar o payroll? Já expliquei. Caixote de 300 a 450 pontos. O mercado vai bater 4 a 5, 6 vezes nas extremidades.
Depois que romper, nós vamos entrar e pegar ali 700 mil pontos. Você já sabe o que vai acontecer antes de acontecer. Alguém deste seleto grupo aqui do Close Friends quer apostar comigo que vai acontecer isso? A única exceção é se no mesmo momento do payroll, tiver alguma notícia muito impactante de um evento que está acontecendo, que é a guerra Ucrânia-Rússia, com todas as influências da União Europeia, todas as influências dos Estados Unidos. Então, hoje o payroll pode ser um pouco diferente, haja visto o contexto macroeconômico de guerra. Mas em dias normais é exatamente assim que acontece. E no Lucrando com Notícias a gente explica o payroll, explica o PIB, explica todas as notícias que acontecem todos os dias, beleza? Mas esse não é o foco desse treinamento. O foco desse treinamento se chama Padrão 46, que é o operacional que eu, Mário, utilizo. E vou mostrar para vocês aqui agora. Ok? Então eu estou aqui no gráfico limpo do índice J, vou botar na série histórica, no Infut. Não, vou voltar para o INJ. O INJ. Tá, eu quero um gráfico limpo. Deixa eu ver aqui um gráfico limpo. Deixa eu só colorir esse negócio aqui. Só botar a regra de coloração aqui e já vou explicar o meu operacional, tá, gente? Bom, pessoal, para vocês entenderem o meu operacional, preciso que vocês entendam uma coisa. Anotem bem isso aí, ó. Às 9 horas nós temos a abertura do mercado futuro, dos índices futuro, índice Ibovespa e dólar, ok? Às 10 horas nós temos a abertura do mercado à vista, das ações, ok? Às 10h30 e 11h30, depende do horário de verão norte-americano, nós temos a abertura das ações norte-americanas, tá bom? Então, o padrão 46, que é o meu operacional, ele diz que às 9 horas nós temos a abertura das ações dos mercados futuros. Mas os mercados futuros, eles são baseados no mercado à vista. Porque o mercado futuro é uma aposta futura no índice de 45 em 45 dias, no dólar de 60 em 60 dias, ou o contrário, não me lembro agora. Certo? Então, o índice futuro vem de quê? Do índice brasileiro, que é o IBOV, que é composto de 92 empresas, 41%. A gente já viu aqui, ó, das 92 empresas que compõem o nosso índice Bovespa, 41% é de commodities, 23% de instituições financeiras e 9% de varejo e 8% de outros. Então, esse é o game que vocês estão jogando. É a cotação das 92 maiores empresas brasileiras e elas demonstram como estão as economias do nosso país. Ok? Então, eu segreguei aqui em commodities, financeiro, outros, e é o que eu olho para ver. Se commodities está bom, financeiro está bom e varejo está bom, o índice vai subir ou vai descer no dia? Se commodities está bom, instituições financeiras está ruim, varejo está ruim, o que vai acontecer com o dia? Exato. Se commodities está ruim, instituições financeiras está ruim, varejo está ruim, o que vai acontecer com o dia? Dia de queda. Então, só por aí você sabe se é dia de alta, se é dia travado, mercado de reversão, ou se é dia de baixa. Como? Olhando as coisas que são base do índice. O que é o índice futuro? Ele é a negociação futura do índice brasileiro Ibovespa, IBOV para os íntimos. O que compõe o IBOV? 92 empresas, que são distribuídas em commodities, instituições financeiras, varejo e outros. Se você olhar as que têm maior peso, que é commodities, instituições financeiras e varejo, você já sabe o que vai acontecer com o índice para o dia.
Por exemplo, hoje, bolsas mundiais estão caindo, commodities estão subindo. O que remete para o dia? Um dia incongruente. Se tivesse as bolsas mundiais caindo e os commodities caindo, eu tinha certeza absoluta que você podia vender até sua mãe, porque era queda. Só que bolsas mundiais, economia macromundial negativa, veio PIB positivo e commodities estão positivos, uma coisa, um está pendendo na balança para baixo, um está pendendo na balança para cima. Porque o PIB do Brasil veio bom e os commodities estão em alta, que representam 41% da força da nossa bolsa. Então hoje é um dia travado, é um dia complexo. Mas vamos voltar ao padrão 46 aqui. Então eu preciso que vocês entendam que é o seguinte. Às 9 horas tem a abertura dos mercados futuros, índice dólar. 10 horas tem a abertura das ações, tá bom? 92 ações compõem o índice Bovespa. E o índice futuro, ele advém do índice Bovespa. Ele é a negociação futura do índice Bovespa, certo? Gente, então acompanha comigo aqui. Alguém escolhe algum dia, fala assim, mas eu quero o dia 16 de fevereiro, o dia 23 de fevereiro, porque senão vocês vão falar assim, ele escolheu o dia, foi um teatro. Escolhe qualquer dia aí, pra mim, rapidinho alguém. O dia 11 de fevereiro. Então vamos lá, gente, presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Esse é o meu operacional. Pessoal, o que aconteceu às 9 horas na hora que abriu o mercado brasileiro? Subiu na alta. Se subiu na alta, você tem 3 horários aqui. Você vai ter o horário de 10 horas. Você vai ter o horário de 10h30. E você vai ter o horário de 11h30. Certo? Então é o seguinte. Tudo que acontecer 9 horas, em algum destes 3 horários, vai acontecer a mesma coisa. 10 horas, teve essa subida grande aqui? Não. 10h30, teve essa subida grande aqui? E 11h30, teve essa subida grande aqui? Esse é o meu operacional. Sempre o movimento das 9 horas, ele se repetirá 10, 10h30 ou 11h30.